pessoal, professor Leandro Daldono falando mais uma vez com vocês. Vamos lá para mais uma aula de matemática do Enem? Vamos lá! Primeiro exercício. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro faz a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento AB igual a 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Bom, pessoal, aqui é um exercício bem interessante para a gente. O que nós precisamos calcular? Nós precisamos calcular a área do passeio, que é esse pedaço aqui, ó. Bom, mas o chafariz ele está completamente cheio. Então o engenheiro ele conseguiu fazer uma medição do ponto A, que está aqui, até um ponto B, que está aqui. E ele mediu 16 metros. Beleza. Bom, mas o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o que nós chamamos de coroa circular. Leandro, mas eu não lembro o que é uma coroa circular. Coroa circular, pessoal, é o espaço entre dois círculos concêntricos. O que o enunciado fala aqui pra gente, ó, concêntricos. E o que isso significa? Significa que nós temos dois círculos com o mesmo centro. Pô, Leandro, mas eu acho que eu não vou lembrar disso na hora de resolver a prova. Não tem problema. Vamos pensar assim. Como que eu poderia calcular esse pedaço aqui que eu rabisquei em vermelho? Eu poderia pegar o círculo maior e retirar o círculo menor. Se eu pegar aqui o círculo maior ó, e eu recortar e jogar fora o círculo menor, vai ficar só o espaço entre eles. Então foi assim que eu pensei em calcular o que eu vou chamar de área final. O que será a área final? A área final vai ser a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Beleza. Mas o que nós temos para a área de círculo? A área de um círculo, πr ao quadrado. Na circunferência grande, eu vou chamar o R de raio maiúsculo. E geralmente a gente chama assim, ó, πr ao quadrado. Menos o círculo pequeno. E qual é a fórmula da área de um círculo? πr ao quadrado, Leandro. Então, πr ao quadrado. Geralmente, o raio maiúsculo nós chamamos ele de errão, geometricamente. O raio minúsculo nós chamamos ele de errinho. Percebam uma coisa muito interessante aqui, turma. Nas duas parcelas apareceu π. Nós dizemos, então, que nós vamos colocar o π em evidência. Área final. π em evidência, fator comum. Pontinho de multiplicação, abro um parênteses. Quando eu coloquei o π aqui em evidência, quem sobrou no primeiro caso? Leandro, sobrou o errão ao quadrado. Perfeito. Menos. Quando eu coloquei o π em evidência, quem sobrou no segundo caso? Sobrou o errinho ao quadrado. Poxa, Leandro. Mas o chafariz estava cheio. E o engenheiro, ele não conseguiu medir nem o raio do círculo grande, nem tampouco o raio do círculo pequeno. Como que a gente vai fazer então? Bom, vamos pensar aqui, pessoal, nessa segunda figura que ele passou para a gente. Ó. O centro da circunferência está aqui, mais ou menos, pessoal. Ó. Mais ou menos aqui. Aqui, eu vou desenhar o raio da circunferência pequena, ó, que eu vou chamar de R. Percebam, por favor, que quando eu fiz isso, eu encontrei certinho o que nós chamamos de ponto de tangência. O que é o ponto de tangência? É onde o segmento AB encostou certinho na circunferência de dentro.
Sempre que nós desenhamos um raio e determinamos um ponto de tangência, nós determinamos ângulos de 90 graus. Outra coisa muito importante é que a gente sabe que do ponto A até o ponto B vale 16. Então esse pedacinho aqui, ó, é a metade, né? Vale 8. As duas circunferências, ela têm o mesmo centro, então eu poderia desenhar o raio, o errão, ó, aqui, ó. Leandro, parece que você criou um triângulo retângulo. É isso mesmo, galera. E eu vou mais ou menos redesenhá-lo aqui pra gente, ó. Ângulo de 90 graus. Aqui é o errão. Esse pedacinho aqui vale 8. E aqui é o errinho. Poxa, um teorema de Pitágoras cai bem num triângulo retângulo. Então eu pensei aqui em traduzir para vocês isso como hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o errão, ó. Sempre o segmento oposto ao ângulo de 90 graus. Um cateto é o errinho e o outro cateto é o 8. Errão ao quadrado é igual a errinho ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Geralmente, quando a gente pensa numa equação assim, como nós temos letra, a gente sempre aprende, né? Joga tudo que é letra de um lado, deixa tudo que é número do outro. Então eu vou tentar fazer isso aqui também. Pegando esse errinho ao quadrado aqui e jogando para o outro lado. Então ele vai ficar assim, ó. Errão ao quadrado menos errinho ao quadrado é igual a 64. Opa, espera aí, pessoal. Errão ao quadrado menos errinho ao quadrado. Errão ao quadrado menos errinho ao quadrado, eu descobri que vale 64. Bora substituir. A área final, então, ela será igual a π, que multiplica errão ao quadrado menos errinho ao quadrado. Eu descobri que vale 64. Então, a área final seria 64 π metros quadrados. Está aqui a área final. A área que o engenheiro conseguiu descobrir. Alternativa correta. Letra D. Agora, pessoal, o enunciado nos diz o seguinte. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos isósceles. Como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é... Pessoal, então, aqui, ó, ela falou, o enunciado nos disse, que essa artesã, ela conseguiu formar triângulos retângulos isósceles. Então aqui, ó, eu tenho um pequeno triângulo retângulo isósceles. Esse aqui é um triângulo retângulo isósceles. Esse também. Esse daqui também, ó. E esse grandão aqui também. Bom, o que nós podemos pensar então? Triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais. Consequentemente, um lado diferente. Se o triângulo ele é retângulo e isósceles, os catetos obrigatoriamente têm a mesma medida. Consequentemente, claro, a hipotenusa, uma medida diferente. O enunciado falou que esse triângulo pequenininho aqui, ó, tem catetos valendo 2. Então aqui vale 2 e esse pedacinho aqui vale 2. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, vamos descobrir esse pedaço aqui que é a hipotenusa, pessoal? Vamos encontrar esse pedacinho aqui, ó. Leandro, a gente pode chamar esse pedacinho de x? Claro. Tranquilamente. E como que nós poderíamos encontrar esse pedacinho aí x? Um pequeno teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a
2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Aqui eu já estou pensando assim, ó, 4 mais 4 vai dar 8. O expoente 2, quando eu passo ele para o outro lado, eu passo ele em forma de raiz quadrada. E eu não tenho uma raiz quadrada exata para o número 8. Então, observem aqui, pessoal, eu tenho duas parcelas iguais, certo? Duas parcelas idênticas de qual valor? Leandro, do 4. Beleza. X ao quadrado é igual, eu tenho duas parcelas, então eu tenho duas vezes o número 4. O x, então, ele vai ser igual. Quando a gente pega o expoente 2 e joga para o outro lado em forma de raiz, nós sempre colocamos o mais ou menos à frente da raiz. Mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes 4. É claro que o menos não vale para a gente, né? Eu não posso ter o lado de um polígono sendo ele negativo. Então o menos não serve para esse tipo de exercício. O menos não vale. Então, vou escrever aqui, ó. Vou abreviar, tá bom? Não vale. O x, então, ele vai ser igual a raiz de 2. Eu não tenho a raiz de 2. Mas a raiz do número 4? A raiz do número 4 vale 2. Então eu tenho duas raízes de 2. Já fiz a decomposição de uma forma mais tranquila. Então, peraí. Eu acabei de descobrir esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, pessoal, ele vale 2 raiz de 2. Então, vamos lá. Vou apagar aqui esse x, ó. E vamos escrever ali que ele vale 2 raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui, ó, a gente acabou de descobrir. Bom, mas esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo, né? Então, aqui é um ângulo de 90, ó. Se aqui vale 2 raiz de 2, aqui, ó, também vale 2 raiz de 2. Vamos descobrir esse pedaço aqui agora, então, ó. Vou chamar ele de y, tá? Então, percebam mais uma vez, por favor, o enunciado falou que nós temos todos os triângulos retângulos isósceles. Então, os catetos vão ser idênticos, ó. 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Aqui, eu chamei de y, que é a hipotenusa. Eu vou descobrir ela aqui com vocês. Como? Teorema de Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 1 cateto vale 2 raiz de 2 ao quadrado. Mais o outro cateto também vale 2 raiz de 2 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. Vezes, agora eu posso cortar o expoente com a raiz, sobra o 2. Mais 2 ao quadrado, 4. Agora eu posso cortar o expoente com a raiz, sobra o 2. Y ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 2, 8. Mais 4 vezes 2, 8. 8 mais 8, 16. Opa, 16 tem raiz exata, então eu não preciso pensar em decomposição alguma. Então eu tenho que y ao quadrado é igual a 16. O y, então, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Mais uma vez, a gente vai indicar aqui que o menos não vale. O y, então, vale raiz quadrada de 16, 4. Opa, espera aí, então, pessoal, descobrimos o valor do y. O y, ele vale 4. Então, esse pedacinho aqui vale 4. Ó. Aqui também vale 4, né, pessoal? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Agora eu vou descobrir a hipotenusa aqui, ó, que eu vou chamar de z. No mesmo esquema, com o mesmo princípio. Só que percebam, por favor, que esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo. Ó. Aqui também vai ter um ângulo de 90. Aqui também, ó. E todos os triângulos retângulos, o enunciado fala que são triângulos isósceles. Não vou esquecer disso jamais. Triângulo retângulo isósceles, os catetos têm a mesma medida. Vamos encontrar o z. Então eu sei que z ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui, ó. Cateto, cateto, os dois catetos valendo 4, ó.
E eu vou descobrir esse Z aqui. E quando eu descobrir esse camaradinho aqui, ó, bonitinho, eu já vou encontrar esse do lado de cá. Ó. Né? Esse cara aqui também vale Z, né? Então, ó, Z ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Z ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16 dá 32. 32 não tem raiz exata. Então eu vou tentar aquele mesmo esqueminha que a gente fez aqui no primeiro. Ó. Então eu tenho 2 vezes o 32. Opa, perdão, 2 vezes o 16, que dá 32, Leandro. Não 2 vezes o 32, 2 vezes o 16, 2 vezes 16. Então, o Z vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes 16. O menos, mais uma vez, não vale. O Z, então, ele vai ser igual... O 2 não tem raiz exata. Mas o 16, a raiz dele vale 4. Descobri o Z, ele vale 4 raiz de 2. Então, os dois catetos aqui, ó, valem 4 raiz de 2. Quatro raiz de 2. 4 raiz de 2. Vamos descobrir esse pedaço aqui? Vou chamar ele de K, que é a hipotenusa. E quando nós encontrarmos esse K, basicamente a gente vai fechar o exercício. Por quê, Leandro? Porque aqui nós temos também um triângulo retângulo isósceles, então esse pedacinho aqui também vale K. Ó. E aí, basicamente, nós vamos fechar o exercício. Vamos construir o K aqui, ó. Ele vai caber aqui nesse pedacinho, não tem nenhum problema. Então nós temos a hipotenusa é o K, ó. K ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. K ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. Agora pode cortar o expoente com radical sobre o 2. 4 ao quadrado, 16. Agora pode cortar o expoente com radical sobre o 2. K ao quadrado é igual a 16 vezes 2. 32 mais 16 vezes 2, 32. 32 mais 32 vai dar 64. Espera aí. 64 tem raiz exata, então eu não preciso fazer o esqueminha da decomposição. Então eu tenho que K ao quadrado é igual a 64. O K, então, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 64. Ou menos, não vale. O K vale 8. Então eu descobri quanto vale o K. Ó. O K ele vale 8. Então esse pedacinho aqui também vale 8. E agora, para a gente fechar o exercício, basta somarmos, né? Porque o objetivo do exercício é descobrir o lado do quadrado, ó, que é tudo isso daqui, ó, onde eu tenho 8 mais 4 mais 2. Onde eu tenho 8 mais 4 mais 2, eu tenho 8 mais 6, eu tenho 14 centímetros. Alternativa correta. Letra A. Próximo exercício, pessoal. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π, 6 dividido por π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Então, o nosso objetivo nesse exercício é encontrar a altura aqui, ó, do cilindro. Esse é o nosso objetivo. Já vou colocar um X aqui, ó. Eu quero descobrir a altura do cilindro. Eu vou apagar aqui, pessoal. Depois eu ponho ele aqui, porque eu vou mexer naquele cilindro, para ficar mais fácil a visualização para vocês.
Observem, por favor, que essa diagonal aqui, ó, esse pedaço em negrito, ele foi enrolando no cilindro. E esse pedaço em negrito, conforme foi enrolando no cilindro, esse pedacinho em negrito ele foi encostando em cima desse pedaço aqui, ó. Quantas vezes ele encostou? Bom, vamos contar aqui então, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele encostou, ó. Então ele deu a primeira volta. Ó, ele saiu daqui, ó. Aí ele deu a primeira volta. Aqui, então foi a primeira volta. Aqui, ó, foi a segunda volta. Aqui, ó, foi a terceira volta. Aqui, ó, foi a quarta volta. E aqui foi a quinta volta. E para fechar aqui em cima, nós demos 6 voltas num cilindro. Queridos, mas um cilindro é uma circunferência, né, em sua base. Então nós demos 6 voltas em uma circunferência. Espera aí. A área de um círculo, πr ao quadrado. E o comprimento? O comprimento de um círculo, 2πr. Quantas voltas? Isso é uma volta. Aqui, ó. Uma volta. Uma volta em um círculo, 2πr. Duas vezes 2πr. 3 vezes 2πr. Quantas voltas eu dei? Eu dei 1, 2, 3, 4, 5. Eu dei 6 voltas. Então o comprimento será 6 vezes 2πr. Beleza? E o que é esse comprimento, pessoal? É esse pedaço aqui de baixo, ó. Esse pedacinho aqui de baixo, ó, é o comprimento, né? É o que foi enrolando no nosso cilindro. O comprimento, então, ele é igual a 6 vezes 2 vezes π vezes o raio que o enunciado bondoso deu como 6 dividido por π. 6 dividido por π. Como é uma relação de multiplicação, eu posso cortar o π com π. 6 vezes 2, 12 vezes 6. O comprimento é de 72 centímetros. Encontrei esse comprimento aqui, ó. Ele vale 72. Percebam aqui, por favor, que nós temos um triângulo retângulo. Como ele falou a altura, né? Sempre que eu desenho uma altura, eu forneço ao exercício ângulos de 90 graus. E aí a gente sempre pensa em um triângulo com a seguinte característica, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele tem sempre hipotenusa e catetos. A hipotenusa sempre estará oposta ao ângulo de 90 graus. Então, oposta ao ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. Lembrando, ó, a gente quer descobrir esse pedaço aqui, ó, já vou colocar o x aqui. Os catetos, eles podem receber nomes. Os catetos, eles podem ser chamados de cateto oposto e cateto adjacente. O que é o cateto oposto? Como o próprio nome já diz, ó, o cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo que ele deu para a gente trabalhar. Então aqui a gente tem o cateto oposto. E o que sobra é o cateto adjacente. Eu vou ter que relacionar esses dois caras, o x e o 72, né? A incógnita com o número que eu tenho. Então eu vou ter que relacionar x e 72, eu vou ter que relacionar cateto oposto com cateto adjacente. Só existe uma maneira de relacionar cateto oposto e cateto adjacente. Trigonometricamente, cateto oposto e cateto adjacente, nós temos a tangente de 30 é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso é igual. Cateto oposto é o x, né, pessoal? E o cateto adjacente? 72. Regrinha de 3. 3x é igual a 72 raiz de 3. O 3 que está multiplicando a incógnita x, vou passar para o outro lado, vai?
Dividindo, o x então vai ser 72 raiz de 3 dividido por 3. Os dois números que estão fora nós podemos dividir, né? E 72 dividido por 3, o x, ele é igual a 24 raiz de 3 centímetros. Descobrimos a altura aí do cilindro, pessoal. A alternativa correta, letra B. Quarto exercício, galera. Uma carga de contêineres idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Figura número 2. De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Então não pode sobrar espaço aqui e não pode ultrapassar este retângulo. Não pode sobrar nadinha aqui e não pode ultrapassar absolutamente nada. Após o empilhamento total da carga, e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é de... Bom, vamos pensar aqui, pessoal. Qual é a largura do container? 2,5. Qual é o comprimento do container? 6,4. Bom, eu tenho 10 metros de largura. Então, peraí, se eu pensar nesses 10 metros aqui de largura, dividido pelos 2,5 metros de largura do container, cabem 4 containers. Então, cabem 4 containers assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 32 metros é o comprimento do espaço que o porto deixou para colocar os containers, dividido pelo comprimento do container, 6,4. 32 dividido por 6,4 dá 5. Então aqui, pessoal, nós sabemos que cabem 4 containers, né? Então, primeira fileira, segunda, terceira e quarta. 2,5 metros aqui, dividi em 4. Os 32 metros eu dividi e vão caber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui o desenho, tá, turma? Quantos containers, então, eu consigo colocar? Consigo colocar 1, ó, 2,5 por 6,4, né? Então, eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu consigo colocar 20 containers. Espera aí, mas o total são 100. Então, quantas pilhas eu vou ter que formar? Bom, simples, né? É só eu pegar 100 e dividir por 20. Eu vou formar 5 pilhas de containers. Cada pilha terá quanto de altura? 2,5 metros, Leandro, porque cada container tem 2,5 metros de altura. Beleza. Então eu tenho 5 pilhas de 2,5 metros. Eu tenho 5 vezes 2,5 metros. Eu tenho, então, 5 vezes 2,5, eu tenho 12,5 metros. Essa é a altura de pilhas de containers. Na primeira eu vou ter 2,5, na segunda eu vou ter mais 2,5. Como eu tenho 5 pilhas, eu tenho 12,5 metros. A alternativa correta, letra A. Letra A. Próximo exercício, turma. Em uma cidade, será construída uma galeria subterrânea que receberá
uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até um reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção dessa galeria. Um segmento de reta que atravessaria outros bairros, ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de eixos cartesiano x, o, y da figura a seguir, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora. Então aqui, ó, via segmento de reta, ele falou que demora 1 hora. Cada metro. 1 metro demora 1 hora, 2 metros, 2 horas, 3 metros, 3 horas, e assim sucessivamente. Já a construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Então a semicircunferência aqui, opa, detalhe importante, semicircunferência, a metade de uma circunferência. Ela demora 0,6 horas o metro. Então, enquanto na construção da semicircunferência, o metro demora 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 para a aproximação da raiz de 2. O menor tempo possível em horas para a conclusão, da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é de... Vamos lá, pessoal. Então, nós precisamos observar quanto tempo os construtores vão demorar no segmento de reta e quanto tempo os construtores vão demorar na semicircunferência. Para isso, a gente vai precisar descobrir o tamanho das duas, né? Observem aqui, por favor, que aqui nós temos uma semicircunferência. E aqui é o centro dela, dessa semicircunferência, ó. Do centro da semicircunferência a uma extremidade qualquer é o raio, né? Do centro da circunferência a uma extremidade qualquer é o raio. Se eu conseguir descobrir o raio, pessoal, eu já consigo encontrar quanto vale, ó, o segmento de reta, de F até B. Seria 2 vezes o raio, né? O diâmetro. Leandro, como que você vai descobrir esse cara aí? Eu pensei assim, ó, esse pedacinho aqui, ó, eu andei 1 unidade, ó. Nesse pedacinho aqui, ó, eu andei 1 unidade para baixo, ó. Ó, eu também andei 1 unidade. E aqui eu formo um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Triângulo retângulo, ó. Observem, por favor, se nós analisarmos, ó, se fizer um pontilhado aqui, eu formei um quadrado, né, ó. Então eu tenho metade de um quadrado. Se eu pensar num teorema de Pitágoras, eu descubro o R'. Vamos lá? R' ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pitágoras, como nós já fizemos algumas vezes hoje, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. R' ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é o próprio 1, mais 1 ao quadrado é o próprio 1. R' ao quadrado vai ser igual a 2. O R', então, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do número 2. E como também já fizemos hoje algumas vezes, o menos não vale para esse tipo de situação. Não vale. O R, então, seria a raiz de 2. Porém, meus queridos, ele afirmou para a gente que a raiz de 2 é para ser substituída por 1,4. Então, o R ele é igual a 1,4 quilômetros. Percebam, por favor, que todas as relações de tempo são dadas em metros. Então, não se esqueçam que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, basta eu pegar o 1,4 e multiplicar por 1000, encontrando que o R ele seria 1.400 metros.
Bom, então esse pedacinho aqui vale 1.400, esse pedacinho aqui vale 1.400, do ponto B até o ponto F seria 2.800 metros. Descobrimos do ponto B aqui, ó, até o ponto F lá em cima, nós andamos 2.800 metros. E o enunciado fala que cada metro ele demora 1 hora. Então seria simplesmente pegar esses 2.800 e multiplicar por 1. Então, para formar de B até F, ele demora 2.800 horas. Cuidado para não assinalar a letra C. Não finalizamos o exercício. Leandro, por que não? Porque nós só fizemos o segmento de reta. Falta a metade da circunferência, pessoal. Espera aí. Se o comprimento de uma circunferência 2πr, a metade, pessoal, seria πr. Então, o comprimento do arco BF seria somente πr. E o que o exercício falou para a gente? Substitua o π por 3. O enunciado falou. Comprimento de B até F, a metade da nossa circunferência. Substitua o π por 3. E o raio, nós descobrimos 1.400. 3 vezes 1.400. O comprimento, então, de B até F pela semicircunferência, 4.200 metros. Leandro, você pensou aqui assim, que 1 metro na semi-reta, no segmento de reta, desculpa, 1 metro demorava 1 hora. E no semicírculo, aí você fez, né, 2.800 vezes 1. E no semicírculo, pessoal, 1 metro demora 0,6 horas. Então eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 0,6. Então eu tenho 4.200 vezes 0,6 horas. O arco CBF vai ser igual a 2.520 horas. Vamos comparar, pessoal? No segmento de reta foram gastos 2.800 horas. Na semicircunferência foram gastas 2.520 horas. Bom, óbvio então, né? Menor espaço, aqui ó, semicircunferência, 2.520 horas. A alternativa correta, letra B. É isso aí, pessoal. O professor Leandro Del Dono deixa aquele grande abraço a vocês. Espero ter ajudado.